Ah, Era das sobre danças? a pré-Colômbia, não era? Ah, isso. Isso, arte pré-colombiana. Nós falamos sobre dois povos, Eu especificamente. não lembro não, mas eu lembro dos negócios lá. Ai, eu não lembro, eu não lembro o nome de Não, nada. não precisa, não tem problema não lembrar, que a gente está fazendo ativando aí um pouco a memória, tentando lembrar isso coletivamente, tá? Se não lembrou individualmente, depois pode olhar lá né, os slides e tudo mais, mas é só para a gente não começar do nada. Então vamos lá. Eu já vou abrir aqui para a gente iniciar a nossa conversa de hoje, tá? Lembra então? Vamos tentar lembrar juntos, tá? Não Só vou tem passar muita todos gente, os né? slides que foram passados anteriormente, porque hoje a gente vai dar um pouco de continuidade. Mas aqui, né, a gente falou então, começou a conversar sobre a arte pré-colombiana, que é essa arte que foi desenvolvida por esses povos que habitavam a região da América Central e Norte da América do Sul antes dos espanhóis chegarem, né? Antes dos colonizadores É chegarem, antes de Cristóvão Cristóvão Colombo mesmo? Colombo. Por isso acho que sim, como assim, Lia? Porque eu sempre li Cristóvão Colombo, não Cristóvão. A gente fala Cristóvão, mas é assim que se escreve. Ô, louco. É, e antes né, dessas pessoas, desse pessoal chegar aqui perto, né? Não estamos falando necessariamente do Brasil, mas mais do norte da América do Sul e América Central, tá? Sim, sim. Enfim, e esses povos já tinham, né, uma riqueza arquitetônica, uma riqueza cultural, eles tinham muitas, que é muito impressionante, né, que a gente começou a conversar na aula passada. Então, a gente começou a falar sobre os Olmecas, que seriam, então, essas primeiras, em termos de tempo histórico, né, seriam os primeiros, assim, os mais antigos, né, que é aqueles que tinham aquelas cabeças gigantes, lembra? Lembram das esculturas gigantes de cabeça? É Sim. a principal Sim. característica dos Olmecas. E aí a gente começou a falar sobre os maias, tá? E não finalizamos aqui, a prof não finalizou de mostrar algumas imagens relacionadas aos maias, tá? Então nós vamos continuar falando sobre essa galerinha aí, tá? Isso aqui a gente já falou semana passada, então a gente vai falar sobre esse templo aqui, essa pirâmide, tá? Hoje. Essa pirâmide é muito conhecida, é uma das mais badaladas, assim, mais, né, que a galera curte muito, ama e acham incríveis. É uma pirâmide que chama Pirâmide de Kukulcã, que está localizada lá em Chichén Itzá. Ela que é agora é onde seria ali perto do México, né? Enfim, essa pirâmide ela foi levantada em culto a esse deus, né? Que é o Kukulcã, que seria um deus serpente, né? Serpente emplumada, tem algumas tradições para o que significa essa palavra. Enfim, e deve ter toda uma mitologia acerca dessa divindade, né? Como eles tinham, eram religiões de os deuses que norteavam um pouco essa relação com a natureza, né, e da própria sociedade e tudo mais. Ela tem 4 faces que são alinhadas aos 4 pontos cardeais. Olha aí, de novo, aquela relação com a astronomia, né? Eles tinham esse conhecimento e essa pirâmide, ela tem esses 4 lados, 4 faces que são iguais, essas 4 são iguais a essa, ó. Essa aqui é um dos lados. Então e cada lado está voltado para um ponto cardeal. Então, norte, sul, leste, oeste, tá? Nessa pirâmide tem 52 painéis esculpidos nas paredes, né? E esses painéis que são esculpidos nessas paredes têm relação com os ciclos, aqui o prof botou silos, tá? Ciclos, de destruição e construção do mundo de acordo com essa mitologia maia. Então tem toda ela não é só uma pirâmide, ela é uma pirâmide que tem todo
um significado, um simbolismo para esses, tinha, né, na época, um simbolismo para esses povos, né? E o que é mais interessante dessa pirâmide especificamente é que durante a primavera, né, e o equinócio de outono, tem 2 momentos do ano em que uma posição do Sol específica. Eu não tinha falado sobre essa, né, na semana passada, ou tinha? Agora eu fiquei em Não, dúvida. Não, né? Tá. não. Uma posição, tem 2 períodos do ano em que a posição do Sol em um horário específico do dia forma nessa ponte como se fosse uma cobra, ser uma cobra que dá continuidade a essa cabeça. Ó, aqui tem a cabeça, né? Vou mostrar aqui embaixo. Ó, a sombra que forma, aqui já passou, tá? Ela já tá maior, mas a sombra forma aqui, ó, bem rente a essas cobras, porque aqui tem a cabeça de cobra, 1, 2 cabeças de cobra. Então, ó, forma a serpente, como se ela estivesse descendo essa pirâmide. E nesses períodos, assim, o pessoal vai lá para ver esse evento que acontece, né, 2 vezes no ano. Pode falar, Lia, é tu, né? Ah, não, sou Eu que eu, não Júlia. entendo. É porque Oi, a Júlia. Naya perguntou se tu pode aceitar ela. Tá aparecendo alguma coisa Ah, pra meu ti? amor, perdão. Ai, diz para ela tentar entrar de novo. Eu Tá não bom. vi. Talvez ela Ó, a tenha. Nayá Pellegrini Oliveira saiu, apareceu ali pra mim. Só me entrou. Ué, sumiu? Me avisem, tá? Se der. Geralmente dá o barulhinho e eu saio da aula e saio da apresentação e vou ali. Tá. Tá? Me avisa de novo, Júlia. Qualquer coisa. Então, esse momento, ó, deu barulhinho. É ela. Oi, Naya. Conseguimos? Chegou? Não sei, não tô vendo. Tá chegando ali. Deu. Bem-vinda, Naya. Bom dia, Sora. Conseguimos. Desculpa, a prof não tinha Imagina. visto antes. A gente está falando sobre os povos pré-colombianos, agora a gente está falando de uma pirâmide específica dos povos maias, tá? Depois tu pode pegar e a gente vai compartilhar esse slide aí para todo mundo ter, tá? Não, eu já tava na aula antes, eu tava no telefone do meu pai, eu só mudei. Ah, perfeito. Então tá bom. Então é isso. Sim, gente, eu queria mostrar para vocês, porque essa é um dos pontos turísticos, assim, que a galera vai, visita e faz, tem todos uns rituais que fazem nesses períodos, porque é um evento, né, que está relacionado à astronomia e tal. E aí tem toda uma discussão se isso foi pensado durante a construção dessa pirâmide, né? Se essa posição em que ela foi construída foi pensada para que para que se formasse essa imagem, né? Dessas serpentes nesses momentos do equinócio da primavera e do outono, ou não, ou se foi ao acaso que isso acontece. Mas tendo essa percepção de que esses povos eles tinham uma preocupação muito grande com a astronomia e tinham um conhecimento em relação a isso, e a pirâmide é posicionada nos 4 pontos cardeais, tem uma hipótese de que sim, foi pensado e estruturada essa pirâmide toda para que acontecesse esse evento com a posição do Sol aí. Mas não saberemos, né? Enfim, isso são especulações, né? Dos historiadores, dos arqueólogos e tudo mais. Aí, minha gente, teve nos anos, né, ali pelos anos 30 e tudo mais, a galera começou a querer entender como que eles construíram essa pirâmide, né? E
Assim como a gente viu né, em outras pirâmides que começaram a investigar assim, essa construção arquitetônica e tudo mais, né? E aí eles queriam saber se ela era construída assim inteirona ou se tinha alguma coisa dentro dela, né? Porque também encontraram outras coisas dentro de outras pirâmides, né? E aí começaram a escavar, enfim, procurar, investigar isso tudo, para ver se tinha talvez uma outra pirâmide como base até para sustentação né, dessa arquitetura que é tão grande, né, e tão imponente. Ela tem, essa pirâmide especificamente tem 30 metros junto com essa partezinha aqui de cima, tá? Só para a gente ter uma noção, assim, de... A Taislane chegou. Uma noção de tamanho, né? Às vezes a gente não tem, a gente olha assim a foto solta e às vezes não tem noção. E aí, em 1935, essas pessoas encontraram, então, dentro dessa pirâmide, uma outra pirâmide, que também tinha uma pirâmide menor, que também tinha função de estruturar essa pirâmide maior, mas dentro tinha essas esculturas, ó. Eu vou falar especificamente dessa aqui da frente, tá? Então eles encontraram realmente uma outra pirâmide e dentro tinham outras coisas, né? Que estavam escondidas ali. E essa aqui, essa escultura, é uma escultura de Chacmol, que eles chamam. Chacmol porque tem tinha outras esculturas semelhantes com esse mesmo formato também foram encontradas, e esse é o nome, talvez tenha uma tradução para isso, o prof não sabe dizer que tradução é essa. Mas ela tem essa estrutura aqui, que é uma cabeça virada em 90 graus, né? Tá vendo que tem o corpo, ó, e a cabeça está virada em 90 graus. Ele tem uma tigela posicionada, apoiada aqui, um disco, né, na verdade, que eles imaginam que seja uma tigela, enfim, na barriga, e o que se acredita é que essa escultura, ela seria uma escultura de guerreiros mortos, que que estavam levando oferendas a seus deuses, suas divindades, né, então seria o significado dessas esculturas. Então, além dessas esculturas, muitas outras foram encontradas também, né? Aqui tem uma escultura para uma outra divindade, uma rainha Uxmal, né? Que é também uma escultura maia. A Gabi. E aqui, ó, nessa escultura tem um ser humano, ó, saindo da boca de uma serpente. De novo a serpente, um animal ali. Eles gostavam da serpente, isso. Um animal sagrado, né? Enfim, Bom dia. Bom dia, Gabi, tudo bem? Ai, Miguel, A gente está conversando um pouquinho sobre arquitetura, sobre a arte maia hoje, né? Que a gente começou semana passada, mas a gente está dando continuidade. A prof já falou sobre uma pirâmide calendário lá. maia, Sora. A gente vai chegar, tá? A gente falou um pouquinho sobre a pirâmide e agora a gente está falando sobre essas esculturas, tá? Então aqui, ó, a serpente de novo, né, aparecendo. A serpente é um animal importante ali, que eles traziam, né, aparecia muito em muitas das suas obras. Aqui uma tecelã, olha que linda. Olha que lindas e que cheias de detalhes, né? E a gente pensa ali, ó, foi também, produzido lá 1000 anos antes de Cristo, gente. Imagina, eu fico muito impressionada sempre que eu vejo esses trabalhos. A tecelã, então uma escultura também maia em terracota, né, que foi produzida nessa ilha. Diferentes materiais, né, para fazer essas esculturas, a gente já falou um pouco sobre isso também na aula passada. E, ó, aqui trazendo, né, uma figura feminina, então, né, diferente do que a gente via lá nos Olmecas, que reproduziam muito aquelas cabeças e quase sempre elas eram com figuras masculinas e que representavam talvez pessoas de muito poder, né? Aqui na cultura maia também aparecem
né, aqui a Tecelã, por exemplo, uma mulher, né, nesse serviço de produzir tecidos, né? Então, há mais um vestígio de que eles produziam, tinham o domínio sobre essa técnica de produzir tecidos também. Olha que lindo, que interessante. E antes da gente seguir para os povos astecas, que a gente vai ver mais adiante, eu vou compartilhar com vocês um videozinho, tá? Ui, meu Deus. Ai, tô dando spoiler aqui. Então, gente... Ai, não é fechar todas as guias, não. É só a guia atual. Amores. Interromper o compartilhamento. É meio demoradinho, né? Esses processos aí. Mas faz parte. Então, gente... agora a Prof vai compartilhar com vocês um vídeo. Tá? É um vídeo um pouquinho longo. Vamos ver se eu achar que tá muito, se vocês acharem que tá muito longo, a gente pode interromper. Mas eu achei ele bem interessante, bem curioso. Que mostra 10 lugares maias secretos. E eles vão falar de alguns que a gente já falou aqui e outros que não apareceram aqui também. Tá? E aí depois a gente entra, então, para os astecas. Vai funcionar assim, gente. A Prof vai tirar o som, né, aqui do meu microfone, e vai compartilhar com vocês o som do computador, tá? E aí vocês vão ver esse videozinho, tá bom? Esse vídeo é para encerrar e para dar vontade da gente ir conhecer esses lugares e viajar pelo... Ah, imagina, né? Sonhar não custa nada, né, minha gente? Vontade, só. A gente passa vontade. Não, para a gente já ir viajando aqui pelos vídeos, tá? Não custa, né? Sonhar não custa nada. A Prof tem um grande sonho de conhecer essas... talvez seja mais do que ir, sei lá, para a Europa e conhecer as artes renascentistas e barrocas, seria conhecer esses povos aí Se a senhora tem esse sonho, agarre ele, não solte e continue. Não, eu vou seguir. Por enquanto, vou seguir sonhando. Ele está sendo meio que interditado por enquanto por causa do coronavírus. Mas quando acabar o coronavírus, a senhora vai conseguir com certeza. Não só o coronavírus, né? Tem uma questão financeira também, né, minha gente? Mas, senhora, eu vou Mas vamos lá, a gente segue sonhando, né, Gabi? Sonhar é uma parte... Sonhar faz parte. Fundamental da vida, importantíssima. Todos a gente consegue, hein, senhora? Né? A gente segue sonhando. Tá, amores? Agora vocês não vão ouvir mais o meu microfone e vão ouvir o vídeo, tá? Anota coisas se vocês quiserem, ou só olha mesmo esses incríveis lugares. Eles contam um pouquinho também das histórias e tal, curiosidades, né? Vamos viajar, então, um pouquinho juntos e juntas. Ficaram perplexos com o seu sistema de escrita altamente a civilização.
susto que eu São tomei. Maia é cheia de segredos. Até mesmo os especialistas ficaram perplexos com seu sistema de escrita altamente sofisticado, seu conhecimento de matemática e astronomia e as incríveis maravilhas arquitetônicas que conseguiram criar sem qualquer equipamento moderno. Bem, como eles conseguiram criá-las é uma questão a se discutir. Mas não vamos entrar nisso. Em vez disso, permita que eu lhe mostre algumas dessas maravilhosas realizações arquitetônicas. E então, você pode planejar uma viagem para a terra mística dos Maias. 1. Templo de Kukulkan, Chichén Itzá. Construído em algum momento entre os séculos 9 e 22 depois de Cristo, como um templo para a serpente Deus Maia de Kukulkan, essa estrutura estava quase completamente escondida na floresta e parcialmente coberta de vegetação, quando foi fotografada pela primeira vez em 1880. A estrutura piramidal consiste de uma série de terraços quadrados com escadas em cada um dos 4 lados, levando ao topo do templo. Cada escada tem 91 degraus, e quando combinadas com a plataforma do topo do templo, perfazem um total de 365 degraus, o equivalente ao número de dias em um ano. Se isso foi planejado ou se é apenas uma coincidência, talvez nunca saibamos. No entanto, o que sabemos é que toda a engenharia inimaginável aplicada na construção deste monumento produz uma ilusão que parece mágica. Durante o equinócio de outono e o equinócio de inverno, pode-se ver uma sombra semelhante a uma cobra rastejando na balaústre da pirâmide. Ela se move para cima em março e para baixo em setembro. A ilusão continua por quase 3 horas e atrai milhares de turistas. Se você pensou que essa ilusão da serpente foi o único grande feito alcançado por esses antigos arquitetos, você está enganado. A pirâmide esconde outro segredo. Abaixo das camadas superiores de pedras, encontra-se outra pirâmide de tamanho menor e abaixo dela, uma terceira pirâmide também. 2. As cavernas de Balancantê. Este lugar não está incluído na rota turística clássica, mas, considerando a incrível atmosfera, você não vai querer deixar de vê-lo. O nome se traduz em A Caverna do Trono do Jaguar Sagrado. Por jaguares, eles querem dizer líderes maias, não os felinos manchados que você possa ter imaginado. Essas cavernas hipnotizantes foram descobertas por 2 arqueólogos americanos em 1905 e, desde então, despertaram a curiosidade. Em 1954, um guia local chamado José Humberto Gomes inesperadamente tropeçou em uma parede secreta. Ele estava curioso sobre o que havia atrás dela, então começou a remover as pedras até obter uma brecha grande o suficiente para ele rastejar. Além da parede, ele encontrou várias passagens, as quais pareciam terminar em becos sem saída. Implacável, ele continuou sua busca. Por sorte, ele finalmente encontrou uma passagem que o levou a uma caverna. E o que ele encontrou lá foi surpreendente. Sendo nativo, ele imediatamente reconheceu as enormes formações de estalactites e estalagmites no interior, representando a árvore sagrada dos maias. Ele havia, por acaso, descoberto a árvore maia do mundo, ou a árvore maia da vida, como a conhecemos hoje. 3. Cenote Iquiquil. Este sumidouro está localizado no estado de Yucatán, no México. E acredite em mim, esse lugar é de outro mundo. Enquanto os maias usavam esse local para a realização de rituais, hoje turistas podem ser vistos nadando. Vinhas do topo da abertura chegam até a água, junto com muitas pequenas cachoeiras. Você não precisa se preocupar em sentir fome ou encontrar um lugar para trocar de roupa depois de toda a diversão na água. Este lugar tem um restaurante, um vestiário e chalés para alugar. 4. Pirâmide de Nohoshimul. A pirâmide de Kukulkan, em Chichén Itzá, foi fechada para a escalada após um acidente ocorrido em 2006. Portanto, se você acha que sua viagem será incompleta sem subir em uma pirâmide, então, esta pirâmide de 42 metros de altura é o lugar que você deve visitar. Se você não tem medo de altura e pode reunir energia para subir seus 130 degraus íngremes até o topo, você poderá ter uma visão notável de Yucatán, junto com as áreas não públicas de Cobá,
incluindo 2 lagoas, a Lagoa Macanchoc, a leste, e a Lagoa Cobá, a sudoeste. 5. Cidade antiga de Tulum. Esta é a única cidade maia na costa do Mar do Caribe, localizada a 12 metros de altura, nas falésias da península de Yucatán. Esta cidade maia, bem preservada, foi uma das últimas cidades construídas e habitadas pelos maias. Segundo os especialistas, o nome original da cidade pode ter sido Zama, que significa a cidade do amanhecer, o que é apropriado, já que está voltada ao nascer do sol. As 3 estruturas mais populares da cidade são El Castillo, o Templo dos Afrescos e o Templo do Deus Descendente. Ao contrário de outras cidades maias, Tulum era cercada por muros impermeáveis que protegiam a cidade dos ataques das tribos nômades do norte. Graças a essas muralhas, a cidade conseguiu sobreviver por cerca de 70 anos depois que os espanhóis começaram a ocupar o México. Este lugar não é ideal apenas para turistas que procuram mergulhar na história maia, mas também para os amantes da natureza. Um grande número de sumidouros, ou cenotes, estão localizados na área de Tulum, tais como Mayan Blue, Naharon, Templo da Perdição, Tortuga, Vacarra, Gran Cenote, Aberras e Nohoshkin. 6. Pirâmide do Mago, Uxmal. A estrutura mais alta e mais conhecida de Uxmal é também conhecida por outros nomes, como a Pirâmide do Anão, a Casa do Adivinho e a Pirâmide do Adivinho. Como muitas outras pirâmides, ela também está no centro de inúmeras histórias mitológicas. Eu vou contar a vocês 2 dessas histórias, que explicam seus vários nomes. De acordo com uma lenda, um mago chamado Itzamna ergueu sozinho a pirâmide em apenas uma noite, usando sua magia e força. De acordo com outra lenda, a cidade de Uxmal estava destinada a cair para um menino não nascido de uma mulher quando um certo gongo soasse. Um dia, o gongo foi tocado por um anão que nasceu de um ovo colocado por uma velha que não tinha filhos. O som do gongo provocou medo no governante da cidade, que ordenou a execução do anão. Mais tarde, o governante voltou atrás em sua decisão e prometeu poupar a vida do anão se ele pudesse realizar 3 tarefas aparentemente impossíveis. Uma das tarefas era construir uma pirâmide maciça, mais alta que qualquer prédio da cidade, em uma única noite. O anão finalmente completou todas as tarefas, incluindo a construção da pirâmide, e, portanto, foi poupado. Os turistas que visitam este sítio também podem assistir a um show de som e luzes apresentado em inglês e espanhol todas as noites. 7. Templo das Inscrições, Palenque. Este templo foi construído como um túmulo para o rei Pacal, o governante de Palenque, no século VII. A construção desse monumento começou na última década de sua vida e foi finalmente completada por seu filho e sucessor. As paredes internas do templo têm cerca de 600 inscrições com hieróglifos, alguns dos quais ainda não foram decifrados. Um salão com 3 câmaras está localizado no topo da pirâmide. Em 1949, uma das câmaras revelou uma passagem sagrada para o túmulo do governante, repleto de tesouros e artefatos antigos. A máscara mortuária de Pacal é um artefato extraordinário, feito inteiramente de jade, com olhos feitos de conchas, madrepérola e obsidiana. Se você quiser ver com seus próprios olhos, então deve ficar sabendo que existe um senão. Os turistas não podem entrar no túmulo. Mas não desanime. Você pode ver uma cópia exata exibida no Museu Nacional de Antropologia no México. 8. A cidade maia de Yaxchilán. Localizada não muito longe de Palenque, a antiga cidade Yaxchilán era um dos estados mais poderosos do Império Maia. A cidade é conhecida por sua ornamentação de pedra bem preservada acima das portas das principais estruturas conhecidas como lintéis. Esses lintéis contêm textos hieróglifos que fornecem informações sobre a história da cidade. Até recentemente, era difícil chegar ao local com acesso apenas pelo rio ou pelo ar. A estrada mais próxima ficava a mais de 160 quilômetros. Isso mudou após a construção da rodovia fronteiriça pelo governo mexicano, no início dos anos 80. Desde então, essas ruínas tiveram um influxo constante de turistas.
9. Os murais de Bonampak. Esta cidade, localizada perto de Yaxchilan, pode não ser muito impressionante, mas os murais localizados no Templo dos Murais compensam qualquer esforço. Os primeiros não-maias a descobrirem o local foram os viajantes norte-americanos Herman Charles Frey e John Byrne, que foram levados às ruínas por um maia local que ainda visitava os antigos templos. Os murais retratam os governantes maias, pessoas que dançam, músicos, batalhas e atos de sacrifício. De acordo com a professora Mary Miller, especialista em arte maia, nenhum outro artefato da época maia oferece um vislumbre melhor da sociedade do que as pinturas de Bonampak. 10. O Templo do Grande Jaguar, em Tikal. Este templo está localizado no coração de um patrimônio da humanidade e é encimado por um pente de teto, que é uma característica distinta da arquitetura maia. O templo foi construído como um templo funerário e no ano de 1962, os arqueólogos puderam finalmente localizar o túmulo do governante que o construiu. O corpo do rei estava coberto com grandes quantidades de ornamentos de jade, incluindo um enorme colar com 114 contas, especialmente grandes, pesando cerca de 4 quilos. Em 21 de dezembro de 2012, como parte da celebração da data final do calendário maia, os maias modernos realizaram uma cerimônia de fogo em frente ao templo. Mais de 3.000 pessoas participaram. Muito legal, né? Então, qual sítio maia provocou o arqueólogo escondido dentro de você? Deixe-me saber nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe. Não esqueça de ligar o telefone, Sora. O microfone. Oi, estão ouvindo? Agora sim. Eu desliguei Sim. o microfone e aí ficou melhor, eu acho, o som, né? Quando Ficou, eu não deixo tá ligado, aí. melhorou, Parou de né, dar- Miguel? Às vezes é isso. É tanta coisinha. O que É, acharam? Gente, é Muito muito bom o impressionante, né? Dá vontade de conhecer tudo, eu fico muito encantada. Vocês viram que eu não tinha falado daquele templo de Palenque, eu não tinha falado da máscara obituária. É uma das coisas que encontraram também. E olha como ela é linda, impressionante, toda de jade, gente. Jade, para eles, era uma pedra muito, muito cara, né? Era tipo ouro, assim. Então, as coisas muito importantes eram feitas com jade. Né? E aí, por isso, essa máscara desse cara aí foi feita com jade, porque ele era um representante muito importante lá para aquele povo. Lindo, né? Opa! Demais, Sora, demais. Dá até vontade de chegar lá, Né? dominar tudo. Dá vontade de conhecer. Eu tenho muita vontade Domina tudo. de dominar tudo, a outra, né? Nossa. Vai virar minha. Aí vocês viram que Meu. quando que uma grande parte desses lugares estavam cobertos quando a galera chegou, assim, tava tudo tinham abandonado verdade, já né, a Sora? cidade, então tava a vegetação tomando conta, né, ali na... É o que deixa mais bonito, né, Sora? Planta. Nossa, muito legal, né? E aí eles tiraram, né, depois, porque para descobrir essas arquiteturas, né? Aí por isso que a gente tem essas imagens aí a gente tem, porque depois foi desbravado. Aí agora a prof tinha... Peraí que eu vou abrir agora de novo a apresentação, só para a gente dar um gostinho inicial dos maias, antes da gente finalizar. Coloquem o nome, tá, meus amores? Ai, gente, tá uma lerdeza no meu computador, assim, ó, que é triste. Acontece, Sora. E a internet também não tá ruim para vocês essa semana? Para mim tava muito ruim. Pra mim tá mais ou menos. Sora. Bem ruizinha para mim. Não sei o que aconteceu. Vai cair. Acho que o vento, né, porque hoje agora tá meio em algum canto deve estar chovendo forte, né, Sora? tá esse vento muito grande, eu acho que muito forte, aí acaba... Tá, gente? Então a gente
com esse videozinho e, né, conversando sobre essas construções e essas esculturas, a gente finaliza, então, essa parte dos maias e a gente vai entrar, então, nos astecas. Olha ali, eu botei errado aqui, ó, a imagem. Agora que eu vi. Tá pra cá, ó, os astecas, e a prof botou essa outra. Deixa eu ver se eu consertei ali embaixo. Não, tá, mas enfim, depois eu coloco. Então, também uma civilização que se desenvolveu no México, né, onde hoje é o México, pelos séculos 14 e 16, a cidade de Tenochtitlan, ai, gente, é difícil de falar, tá, esses nomes. Era mais Não tem problema, Tenochtitlan. Não sei como pronuncia, Tenochtitlan. Foi a cidade mais importante e mais desenvolvida dessa civilização. Era um império absolutista, diferente dos mais, que a gente falou que tinham vários, né, pequenos reinos, assim, pequenos lugares em que tinham os seus próprios comandantes. Nesse não, a gente tinha um império absolutista, então era um único comandante que conquistou algumas civilizações e que dominou, né, esse império. Então era muito rígida, uma organização rígida social, tinha os senhores, tinha os escravos, né, e também tinha toda essa arquitetura bem desenvolvida, né, muitos conhecimentos matemáticos e astronômicos, e o calendário, que é uma das coisas, os outros povos também tiveram seus calendários, mas o calendário asteca também é bem conhecido, tá? A Pedra do Sol, que a gente vai chegar lá, e vocês talvez já tenham visto em algum momento, tá? A gente vai falar um pouquinho da mitologia dessa civilização, que é bem interessante, porque também dá para entender um pouco sobre o México a partir dessa mitologia. A própria bandeira do México tem a ver com a mitologia, né, desses povos, dos astecas. Então, eles deixaram, olha só, eles tinham um deus da guerra que eles cultuavam, que é... Ai, agora eu não vou conseguir falar. Huitzilopochtli. Agora eu não vou conseguir. Eu tinha treinado para falar, mas é esse aqui, ó. Huitzilopochtli. Ai, difícil, tá? Mas é esse cara aí, que era o deus da guerra, e eles têm na história deles, esse deus, ele orientou essa civilização a sair da cidade que eles antes, né, estavam localizados, que é essa cidade de Atlan, e ele mandou todo mundo sair dessa cidade e procurar um outro lugar para se estabelecer, né? E eles foram procurando, e essa procura, segundo esse deus, ela ia se resolver quando eles encontrassem um lugar em que tivesse uma águia em cima de um cactus com uma cobra na boca. Então, quando eles encontrassem essa imagem, isso ia significar para eles que eles tinham encontrado esse lugar. E aí, em 1325, eles encontraram esse lugar, né, na mitologia deles, que é perto desse lago lá de Texcoco. Eles acharam, tem várias imagens aqui, esse livro, né, desse jesuíta que mostra várias dessas passagens mitológicas, e essa é uma imagem que teria a ver com esse princípio, né, desse povo aí. Então, seria ele no cactus, né, comendo um bicho. Aqui, nesse caso, ele está comendo um outro pássaro, mas na mitologia eles dizem que seria uma cobra que ele estava comendo ali. E aí a própria bandeira do México tem essa imagem, ó, no cactus, né, o brasão da bandeira tem a ver com essa mitologia, dessa história, né, dessa peregrinação por encontrar essa terra sagrada, e que quando encontrasse esse bicho, né, no cactus. Então, ó, a bandeira do México tem no centro essa inscrição que tem a ver com essa história.
E aí, quando a gente está falando da civilização maia, a gente está falando de 3 povos especificamente, tá? Que formaram essa tríplice aliança. Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan. Aí esses 3 povos tinham o poder, a capital era Tenochtitlan, então era que tinha muito, todos os recursos iam lá para essa capital, né? Como a gente falou, tinha essa questão do governo absolutista, eles eram povos que lutavam muito, guerreavam muito, tinham exércitos poderosos, né? E tudo lutas por territórios, assim, conquistar territórios, tá? Então, isso faz parte desse povo, essa história, né, de lutas também. E aí eles cobravam, né, grandes impostos dos povos que eram conquistados, que estavam ao redor, assim, né, e aí esses impostos eram pagos de diferentes formas, assim. Isso é interessante para a gente ter uma noção de que já existia uma comercialização grande, né, entre esses povos também. Aqui um pouquinho da arquitetura, ó, da capital. Gente, essa capital era muito, muito, muito badalada, tá? Olha só, lá no século XVI, dizem que tinha cerca de 200 mil habitantes nesse lugar. Então, era muita coisa. Só perdia para capitais tipo Paris, assim, que eram grandes centros, né? Então, realmente, isso, né, que dizem os historiadores. Então, eram realmente civilizações muito grandes, muito desenvolvidas, né? E habitadas, assim, por muitas, muitas pessoas. Isso para a gente ter ter essa compreensão também de que era uma coisa muito grande. Aqui tem uma maquete, ó, de como seria essa capital, né, o centro, assim, dessa capital, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre esse templo aqui, que é o templo maior, tá? Mas aí tinham lá, ó, vários templos, tinha quadras de bola, ó, que nem eu falei para vocês que seria 4, essa aqui seria uma quadra de bola, ó, né? E tem essa característica nas construções, na disposição, na organização dessas construções, geralmente tem esses templos, os palácios, as quadras de bola, né, os edifícios públicos, assim, era mais ou menos a mesma organização, né? Que nem a gente falou também dos maias. Tinha um pouco essa carinha, assim. Tá? E aí a gente vai falar deste templo. Olha que lindo. Era um templo que tinha relação com 2 deuses, né? O Tlaloc e o Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. Agora eu consegui falar, ó, meu Deus do céu. Então, eles tinham essas duas... Era essa estrutura grande aqui, que tinha essas duas partes, ó, separadas em 2 partes, um para cada deus, né? E conversar um pouco mais na próxima aula, tá? Eu vou mostrar no geral, e aí na próxima aula eu vou contar um pouquinho das mitologias todas, que a gente já está se aproximando ali do fim da aula. E essa aqui, gente, uma escultura também que foi encontrada, ó, também tinham produções de escultura, que isso é legal da gente ver, uma escultura muito grande, a história dessa escultura é bem engraçada, porque ela foi, quando os espanhóis chegaram, eles consideraram essa escultura uma afronta, assim, né, para a religião católica, no caso, então, porque era uma escultura que tinha relação com uma divindade deles, né, e aí ela foi enterrada, e depois ela foi desenterrada, e depois ela foi enterrada de novo, e depois ela foi desenterrada, e depois foi enterrada de novo. Ela foi enterrada e desenterrada 3 vezes, porque ela era considerada uma escultura, assim, muito... Tinha a ver com as divindades deles, né? Então, ali com a Mãe Lua, com a Mãe Sol, né? E com as estrelas, tudo isso representava essas divindades, né? A deusa Terra. Então, aconteceu tudo isso porque a galera não achava legal essa escultura aparecer, assim, né? E agora ela tá num museu lá, né, guardada, e ela é uma escultura muito grande, gente, ela tem 2 metros de altura.
E olha só a estrutura, né, super cheia de detalhes. Ó, aqui seriam as serpentes, tem toda uma mitologia também que envolve essa pirâmide, tá? E aí a Pedra do Sol. Eu não vou entrar aqui, tá? Porque, assim, a gente vai ter que aprofundar essas três, a mitologia desses três, isso é só para dar um gostinho dessas três estruturas aqui. Essa estrutura arquitetônica, esta escultura, e esta é outra escultura, que é uma Pedra do Sol, tá? Que a gente vai falar daí melhor semana que vem. Mas olha quantas coisas, né? E aí a gente consegue discutir melhor e a prof fala bem para vocês cada uma dessas partes, tá? Deixa eu encerrar aqui. Porque, que nem eu falei para vocês, né, gente, é bastante coisa que a gente tem em relação a esses povos, e então é importante que a gente vá indo aos pouquinhos, né? A gente já falou dos Olmecas, a gente já falou dos Maias, começamos a falar hoje sobre os Astecas, tá? Semana que vem a gente finaliza os Astecas e inicia um pouco, inicia e tenta finalizar, o meu plano ambicioso é finalizar a nossa conversa sobre as civilizações pré-colombianas na semana que vem com os Incas, tá? Então a gente vai falar daí, finalizar, eu vou contar um pouquinho sobre essas histórias mitológicas, das esculturas astecas e dessa construção do Templo Maior, também asteca, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre os Incas. Ok? Ok. Legal? Que isso. Ai, muitas coisas, né? Adoro mitologia. E olha só, vocês querem conversar alguma coisa? Falar para a prof alguma coisa relacionada a isso ou não? Não sei, Cira, acho que não. Gostei. Tudo certo? Certo? Tá. Gente, no final de tudo... Miguel, tu quer falar também, amor? Não, senhora, só o microfone ligado sem querer, foi mal. Não tem problema. É que a prof achou que tu estava ligado para conversar. No final disso tudo, de toda a nossa conversa, semana que vem, eu quero propor um trabalho artístico, tá? A gente pode pensar juntos como fazer isso. Mas eu pensei em duas possibilidades, tá? Se vocês tiverem mais ideias para prof, vocês podem me dar sugestões também, tá? Mas eu pensei em duas ideias. Uma seria maquetes, uma maquete ou até usando argila, se vocês tiverem condições e tudo mais, explorando uma das estruturas arquitetônicas que a gente estudou ao longo de todas essas aulas, tá? Daí vocês poderiam fazer essa. Eu quero que sejam 3 possibilidades de trabalhos diferentes para que vocês escolham um, tá? Porque daí, de acordo com o que vocês se interessam mais, ou até com o tempo de vocês, com a disponibilidade de materiais de vocês, vocês vão escolher para fazer esse trabalho, tá? Mas aí seria a possibilidade 1, a construção de uma maquete com materiais que vocês tenham em casa, né? Papelão, sei lá eu como. Aí vocês teriam que escolher um dos templos e dos palácios, de tudo isso que a gente conversou para fazer essa maquete. A possibilidade 2, isso aí, Raul. A possibilidade 2 seria a construção de a elaboração de uma escultura, né, também tendo em vista as esculturas que a gente viu, né, e tudo mais, pegar alguma como modelo, talvez, ou fazer uma mistura de várias, não sei, mas alguma coisa com escultura, aí para quem conseguir, por exemplo, pegar argila, né, enfim, quem tiver massinha de modelar, dá para ser até de massinha de modelar, né, às vezes a gente não pensa, porque parece que é uma coisa de criança, assim, né, muito dos pequenos, mas a massinha de modelar é interessante também para essa atividade. De repente, é uma possibilidade de material, tá? E a terceira atividade seria uma atividade de construir, de elaborar um alfabeto próprio, tá? Daí vocês fariam assim,
construiriam esse alfabeto com símbolos diferentes, tá? Daí pode ser desenho mesmo, né? Aí é com desenho, pode ser no papel, desenho. Vocês iam construir esse alfabeto de vocês com esses símbolos, como se fossem os glifos, né, dessas civilizações. Vocês podem até olhar os desenhos para também fazer desenhos que lembrem esses glifos que a gente viu aí nas aulas. E aí vocês vão escrever uma frase para mim com esse novo alfabeto que vocês criaram. E aí eu vou ter que identificar qual é essa frase, tá? Mas aí vocês vão ter que me mandar o alfabeto, no caso, né? Vocês me mandam o alfabeto, me mandam a frase. E aí eu decifro, E nenhuma tá? dessas opções tem fazer uma pintura do local escolhido? Olha, pode ser, então. A gente pode fazer também uma quarta opção de pintura, tá? Pintura. Mas aí, Uma mas aí, opção, meus né? amores, ó, lembrando, tá? Miguel, não se desespera. Porque são 4 opções e vocês vão escolher uma. Uma, não é para fazer as 4, tá? Só uma. Não, só uma. Não, pelo amor Professora, de e se eu Deus. quiser fazer o alfabeto e botar na minha pintura que eu vou fazer? Ah, daí sim, Pode? vocês podem, né? Vocês têm liberdade. Quem quiser, né, misturar essas ideias, Eu tudo prefiro bem. alfabeto, professora. Eu prefiro Faz, não tem problema, tá? Mas assim, Tu não tá hoje eu só tô dando essa ideia, tá? A gente vai depois conversar sobre isso. Entendi, eu sou uma ideia. Amores, beijo! Já é 11 horas. Ai, eu tento acabar antes, não consigo. Tchau, Tchau. Beijo, Tchau. obrigada. Até mais. Mua, beijo, beijo. Ei, beijo.